Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. A gente sempre fala, né, que quando você compartilha o vídeo, claro, se você gostou, você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, esclarecendo, consolando, né? Isso é muito importante. Clica aí no sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem aqui no canal e nos acompanhe também nas nossas redes sociais no Instagram. E hoje nós vamos fazer uma reflexão, claro, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos espíritos superiores, dos nossos mentores, para que a gente faça uma boa reflexão. Vamos pensar no significado da meia-noite. O que é a meia-noite? É aquele momento que marca o fim de um dia, né, o fim da 24ª hora, e o começo do dia seguinte, o início da primeira hora. Ou seja, é a hora de transição de um dia para o outro. E a gente está vivendo, vivenciando a meia-noite em nossa existência, não é? Observa como o mundo está andando. Múltiplas crises, guerras, convulsões sociais, desafios intensos, né? A natureza aí parece que está brava conosco ultimamente, né? O mundo parece ser aí um barco em meio à tempestade, né? No meio da escuridão. E dentro desse barco, né? Somente aquele que tem fé e confiança em Deus não se alarma e nada teme, porque sabe que no leme dessa embarcação chamada Terra está Jesus, que é o divino condutor, né? Porém, acontece que dentro desse nosso barco não tem somente aqueles que estão viajando ali e acalentam a fé e a esperança. Né? Existem aqueles que são ansiosos, né, que contribuem para que surjam desavenças cruéis, discussões tensas, inúteis, né, principalmente quanto à rota a se tomar. Nós vemos amigos ferindo amigos, parentes que se ignoram, comportamentos agressivos, todos parecendo doentes e afoitos, sem coragem de esperar e sem confiança no amanhã. Nessa hora sombria que nós estamos enfrentando no mundo, ruge em torno de nós uma ventania, uma tempestade, raios, trovões. O homem se apequena e não pensa nos outros, né? A multidão vai se atropelando sem pensar, sem raciocinar, clamando por salvação na ilusão do materialismo. E poucos, muito poucos, voltam seus olhos para Deus. São esses dias que nós estamos vivendo. É a meia-noite da nossa existência, né? Essa reflexão me faz lembrar de uma mensagem de Emmanuel no livro Trilha de Luz, né? Psicografia do nosso amado Chico Xavier, cujo título é Meia-Noite. E Emmanuel vai citar o Ato dos Apóstolos, Paulo, em O Ato dos Apóstolos. Era perto da meia-noite. Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Essa atitude de Paulo e Silas nas trevas da prisão tem um simbolismo profundo, né? Porque quando tantos encarcerados ali permaneciam sem esperança, surge, então, né, aqueles herdeiros de Jesus, né, embora dilacerados pelos açoites, eles começam a orar e começam a entoar hinos de confiança. Não é assim que a humanidade está? Quantos de nós não estamos aí encarcerados no egoísmo e no orgulho, na vaidade, na ilusão material, na ilusão do poder terreno, que é temporário? Né? Mas existem aqueles que confiam no Pai, confiam em Jesus, permanecem fiéis ao Cristo, buscando vivenciar os seus ensinamentos, levando aos outros, apesar dos açoites desse período que nós vivemos, a canção da esperança, do amor e da justiça e da fé, né? Emmanuel vai nos dizer assim: o mundo atual, na esteira de transições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite? Parece, não é? Que a gente
como humanidade, que nós estamos mergulhados em sombras, tanta maldade nós vemos, tantos problemas, tantos desafios nós estamos vivenciando, né? Parece que, gente, as noções de justiça, de direito, né, os programas de paz, está tudo relegado ao plano de esquecimento, né? Tudo se voltando para a própria vaidade, para o próprio egoísmo e orgulho, para o personalismo, né? Tudo parece estar relegado ao interesse próprio. Parece que não tem mais justiça, onde o auxílio, cadê a fraternidade? Tudo é motivo para briga, tudo é motivo para desequilíbrio de toda espécie, né? Emmanuel vai nos advertir. Ele diz assim: animais furiosos aproveitam a treva para se evadirem dos recônditos escaninhos da alma humana, onde permaneciam guardados pela cobertura da civilização, e tentam dominar as criaturas empregando o terror, a perseguição, a violência. Não é isso que nós estamos vendo? Não é? Exatamente. Nós temos visto no mundo uma perseguição sistemática aos cristãos, episódios de violência, não só física, violência moral, né? Que é qualquer conduta que coloque em risco ou cause dano à autoestima, à identidade, ao desenvolvimento de uma pessoa, né? Calúnia, difamação, injúria, xingamento, atribuir ao outro fato que não é verdadeiro, rebaixar a pessoa por meio de xingamento, tentar manchar a reputação da pessoa, isso é violência moral. Emitir juízo moral sobre a conduta do outro, fazer crítica mentirosa, né? Expor a vida íntima do outro, distorcer ou omitir fato, né? Para colocar em dúvida a memória ou a sanidade da pessoa. Gente, parece que os piores monstros foram soltos no mundo, mas são aqueles monstros que estão dentro de nós, né? Nós vemos aí quantas pessoas presas em desilusões, em amargura, em remorso, em crime, né? São ilusões da matéria. E quando às vezes essas pessoas dão um passo adiante, caem na desilusão, porque não compreenderam o propósito maior da vida. Caem em culpa, no remorso pelos enganos, pelos erros, pelos crimes que cometeram. O nosso caminho, às vezes, né, a gente está encontrando em muita desolação, né? Guerras, sombras, mães que choram, velhos desalentados. A gente está vendo uma escalada de guerra e conflito no mundo, barbaridades sendo cometidas, né? Então a gente não pode esquecer da dor causada por tamanha bestialidade humana. Né? Quem pode contar as angústias dessa noite dolorosa, diz Emmanuel? Os desafios desses tempos são imensos. É dor e sofrimento por toda parte. Iniquidade, loucura, maldade. Gente, ninguém está negando que provações amargam, que lutas complicam, né? Que os desentendimentos dificultam, que as ofensas ferem. Ninguém está negando isso. O que a gente está considerando é que, na condição real com que nós nos apresentamos na escola da vida, né, é preciso que a gente cuide do nosso aperfeiçoamento da alma, do espírito, moral, intelectual. Pensa nos últimos 10 anos da sua vida. Examina todas as ocorrências que você conseguir se lembrar. Veja quantos obstáculos você atravessou. Muitos obstáculos você achava que você não ia conseguir superar nunca. Mas que hoje você olha e fala assim: bom, eu passei por aquilo, olha, eu venci e eu aprendi isso.
Então vejam, nós que somos, nos colocamos como aprendizes do Evangelho, nós também sofremos perseguições, calúnias, em quase toda parte. Vocês já perceberam como está difícil? Você toca no nome de Deus, de Jesus, né? Há choro e ranger de dente, né? Uma lamúria danada. Nós estamos sendo conduzidos a testemunhos ásperos. E muitos se deixam envolver aí por nuvens pesadas. Outros se escondem, eu não quero mais isso, né? Mas nós temos de ser discípulos fiéis. Esses que suportam os açoites, as pedradas, que mesmo diante das trevas que muitas vezes parecem insondáveis, as trevas da meia-noite da civilização, nós temos de ser aqueles que oram no santuário do Espírito, que cantam os cânticos da esperança, como Paulo e Silas, que levam alento aos companheiros. Então, por maior que sejam as dores na nossa vida, vamos aprender a reparar o mundo, compreendendo que Deus, nosso Pai, nos situa a existência no tempo e no local certo. E que na infinita bondade, misericórdia e amor que Ele tem por nós, Ele permite que a vida sempre se renove em esperança. Então, se a gente tiver confiança em Deus, se nós seguirmos, se nós vivenciarmos o Evangelho, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e se apesar de todas as dificuldades nós conseguirmos perseverar no serviço do bem, no trabalho do nosso próprio aprimoramento, servindo sempre, nós vamos compreender o nosso papel nesse mundo. Porque tudo é serviço, gente, em toda parte, tudo está sempre se transformando. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, psicografia do Chico, diz assim: apesar dos profetas do pessimismo, né, vulcões ameaçadores transformam-se, né, nuvens de tempestade transformam-se na hora da tempestade em lagos volantes, acalentando a gleba sedenta. Fontes de longo curso atravessam as garras pontiagudas da rocha, convertendo-se em padrão de pureza. Pântanos drenados deitam messes de reconforto e árvores podadas multiplicam a produção. Gente, todas as energias que sustentam a Terra esquecem todo o mal buscando sempre o bem. Nós temos de aprender a buscar por nossa vez o bem, né? Buscar fazer o bem, vivenciar o bem, pensar o bem, sentir o bem. Pois é. Então, se o mundo está experimentando à meia-noite, né, experimentando a tempestade, procuremos por nossa vez a oração, o trabalho, a fé, o otimismo, a esperança, porque outro dia abençoado está aí prestes a nascer. E em Jesus Cristo, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo, é nele que repousa a nossa resistência espiritual. Vamos lembrar de Paulo, que é preciso nos renovar pelo espírito do vosso sentir. Transformações ocorrem muitas, mas a maior transformação é a nossa, aquela que está ao nosso alcance, a renovação pelo sentimento, né? À luz do evangelho. Ou seja, para nos renovarmos em verdade, no modelo do Cristo, diz Paulo, é necessário, acima de tudo, que a gente sinta nos padrões de Jesus, que a gente pense nos padrões do Cristo, que a gente observe nos padrões de Jesus, que a gente ouça, veja e haja com acerto nos padrões do Cristo, em todas as tarefas que o Cristo nos reservou. Vamos passar pela meia-noite deste planeta e vamos alcançar a aurora de um novo dia. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Tchau.